Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta já há 22 anos, sou diretora do Terapias Integradas, moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. E durante todos esses anos eu me dediquei a muitas terapias diferentes, a investigar o propósito das doenças psicossomáticas. Nessa busca eu acabei encontrando a constelação familiar. Levei 5 anos estudando constelação familiar de forma profunda, não só conhecendo intelectualmente, como passando por muitas e muitas constelações dentro das formações das quais eu escolhi. E hoje eu vim falar de um assunto bem interessante, que é mais para uma grande reflexão. Talvez o olhar do Bert Hellinger, que foi o criador das constelações familiares, talvez o olhar do Bert Hellinger é muito além desse tempo, né? Então, talvez essas ideias que eu vou estar aqui disponibilizando para vocês refletirem é algo que para muitos vai criar bastante conflito e para outros essa informação vai cair feito uma luva. Exatamente porque o Bert Hellinger ele foi muito polêmico em muitas questões porque ele trouxe um outro olhar, um olhar sistêmico. Então, o Bert Hellinger ele é bem diferente das terapias tradicionais, onde o psicólogo ou o psiquiatra ele vai olhar para aquela pessoa de forma individualizada. Dentro de uma constelação familiar, a gente tem um olhar sistêmico. Na verdade, aquela pessoa, para a constelação familiar, ela não é individualizada coisa nenhuma. Ela faz parte de um grande grupo da consciência que vem através de toda a família do pai dessa pessoa e toda a família da mãe. Então, são muitas pessoas, é um grupo gigantesco, porque não são só os familiares que estão vivos, são todos os antepassados, todos que fizeram parte daquela linha genética. Então, ali tem muita história, mas muita história assim, que a gente não tem ainda condições de mensurar tudo que as nossas famílias passaram e que nós carregamos essas questões que está imersa de uma forma invisível e inconsciente dentro dessa consciência familiar, da qual Bert chamava de ele chamava da alma familiar. Então, é como se tudo que tivesse acontecido com as nossas famílias está impresso nessa alma familiar. E nós, como descendentes dessas pessoas, a gente carrega as questões que eles viveram. E eu fiz um vídeo anterior a esse, onde eu falei sobre destinos pesados. Então, esse vídeo, de certa forma, é uma continuidade a essa questão dos destinos pesados. E eu trouxe novamente à luz esse assunto por causa do que está acontecendo no Afeganistão, né? Onde as mulheres, novamente, elas vão ter que usar as burcas, elas vão ter que cobrir o corpo novamente. Então, nós vamos olhar isso por uma outra perspectiva. Então, eu convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo a vocês refletirem um pouco sobre esse assunto, para que isso possa trazer um pouco mais de paz também no seu coração. Porque o que afeta outras mulheres do mundo nos afeta também, de certa forma nos afeta também, né? Porque muitos de nós também temos essa descendência dos países do Oriente. Então, a gente precisa, muitas vezes, ter um olhar para isso, para que a gente não entre nessas histórias e não entre nessas energias que podem desequilibrar a gente aqui também. Então, as constelações familiares, elas estão sempre a serviço da vida, e a constelação familiar, ela está sempre a serviço da paz, principalmente
da paz entre todos os povos. E para que essa paz aconteça, é necessário que nós adquiramos um conhecimento, mas uma consciência da alma. Que quando Bert Hellinger fala, e quando ele fez as constelações, o Bert não estava olhando para essa dimensão aqui da Terra. Ele estava olhando para uma dimensão a mais, que é esse universo da alma, e não essa coisa individualizada que nós temos aqui. Então, é real que as mulheres desses países têm um destino mais pesado. Elas realmente têm. Mas olhando para o ponto de vista de que tudo nós escolhemos, isso o Espiritismo, Allan Kardec, Buda e tantos grandes seres e tantas grandes mentes que vieram para o planeta, Dr. Celso Charuri, que criou a Provida, todas essas pessoas, elas falaram muito sobre essa questão do livre-arbítrio e de escolha. E a maior parte das religiões que não acreditam em que nós vamos ter próximas vidas e também não acreditam que nós tivemos vidas passadas, é claro que vão ficar nesse limite dessa consciência, acreditando que a coisa só acontece aqui. Só que neste planeta aqui, olhando por esse ponto de vista espiritualizado, não existe vítimas, não existe algozes. E por que não existe vítimas? Porque nós estamos colhendo muitas questões que nós criamos nas nossas vidas passadas. Então muitas vezes a nossa vida está desafiante, neste momento, no ano 2021, ela está desafiante, porque muitas vezes numa vida passada eu quis muito ter essa vida. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes nós mulheres, a gente aqui do Ocidente, a gente vem trabalhando muito numa jornada dupla. Nós estamos sustentando nossas casas, estamos sustentando os filhos sozinhas, uma grande maioria está fazendo isso. Porque talvez numa vida anterior a gente quis tanto sair dessa submissão em relação ao masculino, que nós criamos na nossa mente uma possibilidade de viver como os homens, onde a gente pagaria as contas, onde a gente administraria as coisas. Só que a gente não imaginava que nós teríamos uma próxima vida e que a nossa história daria continuidade da próxima vida. Então a gente desejou aquilo profundamente, com a nossa intensidade, com a nossa alma, e eis nós aqui, agora, aos 40 anos, a maior parte chegando acabadas, num estresse total, exaustas de tanto trabalhar e de tanto ter que fazer as coisas de forma independente sozinha. Então, de certa forma, nós criamos essa realidade nossa. Então, assim, o que nós, como seres humanos, se a gente quer evoluir, se a gente quer deixar de ser essa eterna criança e ser o adulto, nós vamos precisar pegar a responsabilidade, inclusive das nossas vidas passadas, daquilo que a gente criou lá. Então, é por isso que às vezes dá a impressão que a gente olha a vida de algumas pessoas que são vidas tão difíceis e pesadas e, na verdade, nada daquilo foi uma grande escolha. Aquela pessoa teve a possibilidade de escolher isso tudo nas vidas anteriores e antes da gente nascer, realmente existe algo que planeja, porque o Ser Supremo, ele é extremamente organizado. Então, certamente, ele organizou muitas coisas para nós aqui. Essa possibilidade da gente reencarnar novamente e poder recriar a nossa vida. Mas ele deu o livre-arbítrio, então a gente pode fazer muitas escolhas. E mesmo as escolhas que a gente fez em vidas passadas, é possível destruir, descriar essas escolhas e criar uma vida completamente diferente. Só que para que a gente possa aprender a fazer novas escolhas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar consciência da escolha que a gente já fez e que resultou na vida que a gente está vivendo. E nós, como seres humanos, a gente acredita que só porque a humanidade toda está escolhendo determinadas coisas e a gente está junto aqui, que a gente tenha que passar tudo que a humanidade está passando. E não é verdade.
né? Isso é uma grande limitação quando a gente acha que não é possível criar uma realidade individual. Ela é possível sim. Muitas pessoas vivem essas realidades individuais. Nós vivemos num país riquíssimo, onde a grande maioria da nossa população escolheu a pobreza, mas tem uma porção de pessoas que escolhem a abundância, a riqueza, e elas têm isso. Então, embora elas estejam no mesmo país, no mesmo planeta, elas vivem de forma muito mais leve. E essa leveza que elas vivem, de certa forma, é uma escolha. Elas escolheram isso, escolheram essa leveza. E certamente elas escolheram isso também nas vidas passadas. Elas não escolheram e elas continuaram escolhendo isso aqui nessa vida. Então, ter um destino pesado, Bert Helling diz algo muito intenso. Ter um destino pesado, ele dá a você a possibilidade de adquirir forças. E essa força fica interiorizada dentro de você, que você leva essa força para a eternidade. Essa é a verdade. Então, assim, quando a gente olha para tudo que as mulheres ou homens do Oriente que passam por guerras e que têm essas religiões extremamente exigentes, né? Essas pessoas, elas escolheram estar lá. Por incrível que pareça, elas escolheram estar lá. E elas escolheram estar lá nesse momento. Porque elas acreditaram nas vidas passadas que elas precisavam expiar algo, que elas precisavam, para ter algum merecimento, elas tinham que passar por um sofrimento, porque isso é uma crença implantada que as religiões implantam nas pessoas. E essas crenças vão criar uma realidade, não só na vida atual, como nas próximas. E aí o Bert fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que tudo aquilo que a gente se concentra, aquilo tende a crescer, porque a nossa mente é muito poderosa. É que o ser humano ainda não sabe o quanto ele tem poderes mentais. Ele ainda não, a ficha do ser humano ainda não caiu. Uma hora vai cair, mas ainda não caiu. Quando o ser humano entender que ele é capaz de mudar a realidade completamente. Nós moramos na terceira dimensão, existem muitas e muitas dimensões. Nós moramos na terceira. Então, dentro da terceira dimensão é possível a gente criar novas possibilidades, novos destinos, fazer uma nova criação na nossa vida. E para isso a gente vai ter que reconhecer essa mente. Dr. Celso Charuri, ele ensina a gente a tratar a mente como aquele pianista que quando ele vai se sentar ao piano, ele abre o piano com cuidado, aquele paninho que cobre todo o teclado, ele tira com cuidado, e ele, com muito respeito por ele e por aquele instrumento, ele realmente toca o melhor possível. Então o Dr. Celso faz essa comparação com essa pessoa que toca piano, quando você vai tocar a sua mente. Quando a gente toca a nossa mente com esse respeito todo, a gente vai criar muita harmonia. Da mesma forma que o músico, quando ele está tocando, ele toca músicas e melodias harmoniosas. Mas para que você tenha um contato maior, você vai ter que buscar autoconhecimento. Para que você conheça a sua mente, é impossível você conhecer a mente sem buscar autoconhecimento e sem começar a entender filosofia. Então, quando você reúne essa questão da filosofia e você reúne esse respeito pela mente e você reúne esse baixar barreiras para que você possa conhecer que você é a potência, é uma grande potência e que você é capaz sim de criar novas realidades para você. Só nesse momento é que você realmente sai de tudo que esse coletivo cria. Porque, por incrível que pareça, parece algo estranho para nós aqui do Ocidente, mas a mente coletiva das mulheres daquele país criaram novamente essa possibilidade de elas terem que
se submeter novamente aos homens. Porque existe algo, uma crença que limita aquele povo todo entrar num movimento de paz. Só que neste movimento, essa paz um dia vai acontecer. O mágico disso tudo, que conforme os povos vão experimentando guerras, dificuldades, as transformações vão acontecendo. Não haveria necessidade disso ser assim. Porque quando o ser humano desperta para algo maior, para algo que está além dele, e ele não tem mais que passar na pele os destinos pesados. Só que a humanidade ainda está engatinhando nessa questão de livre-arbítrio, de reconhecer que não existe nada que está realmente prendendo, que não existe, a não ser a própria mente. Por isso que eu digo que todas essas grandes mentes, como um Bert Helling, como um Celso Charuri, como um Buda, como um Jesus, eles vêm para o planeta e eles trazem novidades que ainda ela está muito além do nosso tempo. Só que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo já estão preparados para isso. O Bert fala uma coisa muito interessante sobre essa coisa da gente sentir pena de quem está passando por um destino pesado. Ele fala assim que a pena só enfraquece e que tudo aquilo que a gente se concentra, ele cresce, energeticamente ele cresce. Então, nesse momento de 2021, nós estamos no mês de agosto do ano 2021, que de novo, todo esse conflito que existe lá no Oriente Médio, tá? De novo, fervilhando lá, todos nós, quando a gente começa a sentir pena do que está acontecendo com eles, nós enfraquecemos essas pessoas. Porque essas pessoas escolheram viver isso exatamente porque elas acreditam que ao passar por esse destino pesado, elas vão adquirir uma certa força. E por elas acreditarem nisso, realmente elas vão adquirir uma força. E todas as vezes que a gente fica sentindo pena dessas pessoas, a gente reforça o que está acontecendo com eles. E aí eles poderiam sair desses conflitos muito mais rápido, mas nós inteiro, com toda a nossa mente coletiva, a gente vai energizando para que isso não acabe. Então, todas as vezes que você fica indignado ou indignada com o que está acontecendo no mundo, você está ajudando a fortalecer esse tipo de sentimento, de emoção, e tudo se transforma em arquétipo. E enquanto as pessoas estiverem dentro dos arquétipos, elas vão estar presas. Então pare um pouquinho para refletir sobre isso tudo e saia dessa mente coletiva e passe a criar para você algo fantástico nesse planeta, que através da alegria, da paz, da felicidade, ao você estar nesse movimento, mesmo o planeta estando de ponta cabeça, ao você estar nesse movimento de paz, de felicidade, de alegria, você traz essa energia para cá. E é essa energia que vai acalmar isso tudo no planeta. Não é a sua indignação, não é a sua raiva, não é você achar o que está certo e errado aqui. Então, eu espero que com esse vídeo vocês possam compreender um pouco mais essa dimensão de tudo que está acontecendo e aonde você pode ajudar o planeta, ajudar os povos, ajudar todos os países, trazendo muita alegria. O planeta está precisando de gente alegre e feliz, apesar de tudo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço para vocês compartilharem. Todas as vezes que vocês verem essas cenas onde as mulheres ficam muito indignadas com o que está acontecendo com as mulheres lá do Oriente, que vocês possam sair disso e não energizar isso, certo? Para que essas mulheres possam sair desse destino mais pesado com mais facilidade.
Então, um grande abraço aí para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.